Namaskar a todos e todas, que vocês tenham um bom dia. Hoje nós estamos encerrando o mês de maio, um mês primoroso, o zênite do outono, e compartilhando com a natureza toda a sonoridade, toda a beleza. E hoje é um dia muito especial. Eu, como conversei com vocês no último encontro, que a partir de agora eu estou trazendo alguns convidados. Primeiro, os convidados que participam das atividades aqui no Ayum, quer as atividades de sempre e quer aquelas de vez em quando. Então hoje essa conversa é Ana Carolina. Então eu já entrou Célio aqui, não sei por quê. Remover Célio. E vamos ver Carol. Solicitando Carol para entrar. Já solicitei, Carol. Bem, eu quero partilhar com vocês uma coisa, que é a minha vivência musical. Como eu já conversei aqui de vez em quando, eu vivi num ambiente muito nativo e que fez a base da minha vida atualmente e de toda a minha história. E nessa base nativa, eu tive a minha vivência musical, os sons que a natureza oferece. E quem são esses sons? O som do vento, o som dos pássaros, dos dias de tempestade. E isso ficou guardado em mim. Tempos depois, eu fui para a escola, fui para a cidade, e lá eu tive muita dificuldade de me integrar com a música convencional, a música cultural. Bem, claro que isso gerou uma condição de menos-valia, uma condição de dificuldades com os ritmos convencionais. E isso veio causar para mim uma condição menos, porque alguém de interior que vai para a cultura da cidade grande com toda aquela condição de menos-valia que o homem do interior tem, isso ficou muito difícil para mim de me integrar. Por muito tempo, eu disse que não gostava de música. Então, só um instantinho aqui que eu estou buscando Carol para participar do nosso vídeo. Por que você não entra, Carol? Aqui não entra. Eu estou buscando aqui. Música com Carol, aceitei. Vamos ver agora, entrar. Você tem o espaço Ayum aí? Ah, finalmente.
Então, aconteceu, e Carolina, uma coisa na minha vida. Meus filhos foram nascendo e ainda está dando ressonância, Carol. Meus filhos foram nascendo e quando eles foram crescendo, eles foram buscando os seus caminhos de vida. E nesse caminho de vida, além da vertente artística que todos eles trilharam, uma delas, Carolina, ela se tornou uma musicista. Ela hoje, ela trabalha aqui comigo no Espaço Ayun de yoga. Ela administra o setor musical aqui do Ayun. Então, Carol, ela estava próxima, por isso que deu a ressonância, agora ela foi para um outro espaço. E eu queria que Carolina falasse agora para gente o que ela faz hoje e também o que como que a música chegou para ela. Bem, eu quero agradecer o espaço de estar aqui junto dessa live com as pessoas que estão participando. E me apresentando, eu, como já foi dito aí anteriormente, eu realizo um trabalho aqui no Espaço Ayun de musicalização para crianças, educação musical, onde eu estou focando hoje em dia na primeira infância. Eu também atuo como professora da rede pública estadual e sou mãe de 3 filhos, 3 crianças. E a música, vindo agora a segunda pergunta, ela entrou na minha vida. Na verdade, a música entra na nossa vida desde o momento que a gente está na barriga da mãe. Então, é algo muito presente. Mas como escolha para a questão profissional, para seguir a vida, e a profissão é algo que é muito forte na nossa vida, quem determinou essa escolha foi um professor. Eu acredito que o papel do professor é algo muito forte na nossa vida. E eu tive um professor que ele, claro, você tem ali uma pulsão, mas ele te ajuda a concretizar aquilo. E esse professor, ele abriu isso para mim, que foi o professor Paulo, que a gente teve, assim como outros professores na minha vida fizeram diferença e me impulsionaram para não a escolha, porque eu acredito que a escolha a gente já tem lá dentro, mas eles ajudam a gente a direcionar essa escolha, a dar força a essa escolha, porque muitas vezes a gente tem isso dentro da gente, algo que a gente pulsa, mas a gente não consegue nem ver, porque a gente não teve quem desse esse start da direção. Então, eu acredito que esse clique desse start, da direção profissional na minha vida, foi dado pelos professores, por esses professores que passaram por mim. Bem, Carolina, em algum momento, esteve no palco, mas mesmo lá ela já tinha essa intenção da educação musical. Como é que foi essa transição sua do palco para a educação? Olha, essa transição ela foi dada, essa direção da educação musical na primeira infância, a partir do momento que eu tive meus filhos, né? E eu vi que ali eu já podia estar alimentando muito e direcionando muito a vida dos meus filhos em vários aspectos, porque a música é algo muito libertador e muito transformador. E quanto mais eu fui entrando e estudando música e educação musical e primeira infância, mais eu fui me encantando em ver o que a música pode trazer de transformador para uma criança. Então, essa escolha
de estar atuando como professora na primeira infância foi dada justamente por essa minha experiência mais próxima de ser mãe. E isso fez com que eu fosse cada vez mais entrando nesse caminho da educação musical. E é tão grandioso porque esse caminho tomado e seguido foi me dando uma outra perspectiva do que a música na vida de uma pessoa. Porque a gente tem uma cultura que a gente não pode esquecer que é colonial, né? E essa cultura que impera, ela coloca a música muito distante da gente. Ela coloca a música só num palco, ela coloca a música no instrumento e ela tira a música que está dentro da gente. Porque a música ela não está fora no palco, ela não está fora no instrumento, ela está dentro da gente. E a criança é muito livre para fazer isso. Muito livre. Então, quando você vai descobrindo o poder que a música tem em atuar como linguagem, não só como um entretenimento, não só com essa distância do palco, a gente vai adquirindo todos esses benefícios que ela vai dando pra gente, que é de libertar, que é de ver o mundo de outra forma, de sensibilizar. Então, assim, a criança, ela já vem meio pronta com isso. O que a gente faz é só direcionar e orientar. A questão maior é o adulto entender esse processo da criança. Porque as expectativas e o imediatismo de algo pronto e realizado é tão grande que esse processo ele se perde por essa falta de compreensão que ali você tem um momento que é só de viver, que é só de orientar. E não de ter um produto ali pronto, finalizado, que é a reprodução de uma música. Porque a gente tem isso na nossa cultura também, que fazer música é simplesmente pegar uma música e reproduzir. Eu não estou tirando mérito disso, que isso também é uma experiência muito importante, né? Da gente reproduzir músicas prontas. Aquilo ali também traz um alento. Você está trabalhando com outros conteúdos, mas eu estou tratando aqui de criança. De criança. E essa criança que está ali até os 7 anos, ela está para o resto da vida dentro da gente. Então, a gente também, além de ter passado dessa fase, a gente pode estar resgatando isso também, dessa linguagem que é a linguagem musical. Bem, o trabalho de Carol, a gente chama Carol, porque é Carol Música, né? É a marca dela. Esse trabalho que ela faz já há muitos anos é um trabalho pioneiro aqui em Araruama, embora ela também seja aluna de outros professores no Brasil que têm esse olhar musical para crianças e até mesmo para adultos. Então, eu gostaria que Carolina falasse agora o trabalho que ela faz, que eu vejo aqui que é tão lindo, inclusive a filha dela, a Clarinha, e Gabriel e Cecília, todos passaram por esse processo. E como se dá esse processo, esse trabalho prático seu aqui no Espaço Ayum? A gente está falando de criança e voltando à primeira infância. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer com a criança é dar significado àquilo que ela está fazendo. O adulto, ele precisa de tudo um entendimento intelectual. Então, você tem que dar significado àquilo que ele está fazendo, justificando intelectualmente. E criança, você dá sentido brincando. Então, assim, quanto mais brinca, quanto mais cria, quanto mais imagina, mais sentido aquilo tem para ela. Então, todo o trabalho, ele é realizado a partir de brincadeiras. E nessas brincadeiras, padrões rítmicos, padrões melódicos, orientação sonora, músicas do mundo estão sendo ali orientadas. Entendeu? Então, a orientação, ela acontece nesse meio que a criança está ali brincando, vivendo, criando, imaginando no momento dela. Então, mas, mesmo dentro desse contexto de brincadeira, a criança está sendo orientada e, mais que isso, ela está vivendo. Ela está vivendo. Muitas vezes, até muito interessante, as crianças, você está lá, eu estou lá cantando alguma música, estou fazendo alguma atividade, ela está lá no cantinho dela fazendo uma outra coisa. E a gente pensa que a criança não está absorvendo nada. Daqui a pouco ela sai em um outro contexto e tudo aquilo que foi realizado naquele momento acontece.
Então, esse respeito à criança que a gente tem que resgatar também, porque a gente quer, como eu falei anteriormente, um imediatismo de comandos e respostas que é um desrespeito à criança. É um desrespeito porque ela precisa de um momento para ela ter o direito de estar respondendo aquilo. E às vezes não tem nem que responder. Ela tem que simplesmente estar vivendo aquilo ali. Então, então ela brinca, ela canta, ela tem um momento que ela vai cantar a música que ela quer, ela tem um momento que ela vai estar dentro de um padrão rítmico, sendo da brincadeira aqui. Então é assim que acontece. Só que a questão é como compreender essa história, né, de uma orientação dentro de um contexto que não é o tradicional para quem está trazendo a criança, que são os pais. Por isso que eu sempre digo assim, eu não tenho muitos, mas os muitos que eu tenho são grandiosos. Porque eu sou Uhum. felizarda em ter todas as crianças que eu tenho aqui, porque eu não tenho só as crianças, eu tenho os pais dessas crianças que se tornam pessoas muito próximas por estarem compartilhando uma ideia que é uma ideia que foge essa grande massa que a gente tem. Você também trabalha em escola. Como é que você desenvolve esse trabalho numa escola pública como você trabalha? A escola pública é uma outra realidade, que eu pego já o ensino médio, então são adolescentes, pego também jovens e adultos. Hoje o que a gente tem na escola pública é uma carência muito grande de cultura, que eu acho que faz a grande distância de desigualdade que a gente tem. Então, o que eu faço hoje é aproximar a esses alunos grandes nomes, grandes manifestações culturais que são do povo. Então, além de estar trabalhando simplesmente vanguardas europeias, que foi o movimento que aconteceu lá e pela Europa, eu trago nomes que são nossos e são próximos. Então, eu trago Clementina de Jesus, eu pego Cartola. Então, a gente trabalha a música num outro contexto, até pela questão de recursos, pela questão de serem adultos, muitas vezes eles não querem se expor. Então, o que que eu faço? Eu faço um trabalho, vou mesclando, claro que a gente tem um conteúdo a cumprir dentro da escola, né? Tradicional, mas no meio desse tradicional eu trago essa questão cultural, deles terem acesso àquilo que é próximo deles, porque o que é próximo nosso dá força pra gente. Isso é muito interessante o que a Carolina está trazendo, porque nós, de cidade do interior, nós de Brasil, ainda está impregnado dentro de nós o sentimento de metrópole, que é o sentimento de que o bom é o que está fora. E isso, como Carol fala, nos enfraquece muito. Dentro desse trabalho que você faz, Carolina, você promove alguns eventos. E um dos eventos que eu estou vendo você se organizar é um evento que vai acontecer no início de junho, o Armazém Musical. O que que é o Armazém Musical? Bem, dia 7 de junho, como foi dito aí, vai acontecer esse evento que é o Armazém Musical. Ele veio da ideia da minha experiência como mãe de estar vivendo que é a questão da alimentação. Eu acho que as nossas crianças elas estão sendo, né, dominadas por uma questão alimentar que é uma questão muito difícil para quem lida com criança, de estar introduzindo novos sabores, novos cheiros. E, e qual foi a ideia? Eu sempre trabalhei com oficinas aqui, fora do momento cotidiana da música, né? As oficinas extras. Eu sempre trabalhei muito com arte visual. Então a gente fazia música e pintava e desenhava. E aí veio esse estalo de trabalhar outros sentidos que não só o visual. E a ideia é associar a música, que é a nossa audição, com o sentido do olfato e do paladar. Claro que tudo isso vai ser brincando,
né, com o estímulo da brincadeira, com a música, com a sonoridade e trazer junto à música essa percepção do olfato e brincar com o paladar, porque é algo que as crianças, como elas predominam no doce e do salgado, outro sabor é muito difícil, mas eu acredito que, junto a um contexto lúdico de brincadeira musical, você vai estar estimulando isso também. E nisso vão ter os padrões rítmicos brasileiros sendo tocados, sendo estruturados, orientados com as crianças, e essa ideia é justamente essa, associar, né, a educação musical ao sentido, que é esse sentido de olfato e paladar muito perdido, muito perdido. Você vê que a perfumaria, ela tomou conta, então a gente está habituado só a sentir os perfumes, e quantas vezes a gente coloca uma criança para cheirar uma fruta antes dela comer. Eu mesmo como mãe, a gente entra na rotina e a gente não faz isso. Então, aqui eu acho que é o momento da gente parar, de sentir os cheiros, de provar novos sabores e tudo isso com a música. Bem, essa resposta, né, que a Carolina deu faz parte também da nossa história aqui no Ayun. Quando eu promovo um curso, eu faço questão de que as pessoas juntas construam o seu alimento. Porque o que eu falo, o que eu estou falando aqui, que Carolina está falando, não é novidade. Nós estamos naquela famosa frase, morrendo pela boca, que foi a grande estratégia do sistema capitalista para enfraquecer nosso corpo e nossa mente. Bem, isso é outra coisa que ela também ressaltou aí, que vale a pena. Os cheiros que nós sentimos já não são mais cheiros reais. Esse cheiro da natureza, das frutas, o cheiro das flores, eles foram aprisionados em vidrinhos, o que deixa de ser o real perfume, o real cheiro das coisas. Nós temos aqui nessa live algumas pessoas muito especial, a Rebeca, que é uma grande musicista, uma pessoa que vive hoje a música, mas nesse sentido amplo, no sentido de formação, de contestação, de uma série de coisas que a sociedade hoje está usando e aprisionando não só os adultos, mas principalmente as crianças. Eu quero também, já estamos terminando, porque essa conversa é uma conversa bem pequena, mas ela serve como um estímulo. Sabe quando você vai a uma festa ou a um evento e que eles dão, igual na sorveteria, para você provar? E aí você vai olhando vários sabores, vai sentindo e escolhe aquele que você gosta, né? Então, eles aqui, eu acho que a Daniele, alguém aqui que fala que as frutas dos mercados perderam o cheiro. Mas o cheiro foi perdido não só pelas frutas, mas pelo aprisionamento do nosso olfato através do mundo de cheiros artificiais que nós temos. Assim como aprisionaram o nosso olfato, também aprisionaram a nossa audição, para gostar de um certo grupo de música, não é assim, o cantor faz um sucesso e todo mundo gosta daquilo. E isso é um aprisionamento que, pouco a pouco, nós vamos tomando consciência, e uma vez a consciência, a modificação. Eu quero terminar agradecendo a participação de Carol, porque, para mim, isso é muito grandioso, não só porque ela é minha filha, e o contentamento do trabalho que ela faz, mas porque eu sei o quanto é difícil para ela estar aqui nesse momento. Mas é hora de ocupar.
E eu queria que você fortalecesse o convite, quem pode participar, se tem um valor, o horário, porque também vai ser publicada nas redes do Espaço Ayum e do Carol Música. Uhum. Reforçando o convite, no dia 7 de junho, sábado, na parte da manhã, a oficina vai acontecer no horário de 9h30 da manhã, encerrando às 11h30. As crianças vão ter no final da oficina um lanche que elas mesmas vão estar preparando. A gente vai estar trabalhando novas músicas, e aí até pegando um pouquinho aí desse final, dessa apropriação que a gente tem da audição, em que a gente limita muito o que a gente escuta. Então, é uma das coisas que eu mais luto, não só aqui como também na escola, é essa diversidade que a gente tem da música no mundo inteiro, no próprio Brasil, de estar trazendo novas músicas, novos ritmos, novos sons, ampliando não só para uma afinação perfeita, mas também para os ruídos, o que a gente chama muito hoje de paisagem sonora, dessa percepção e essa sensibilidade de todo som que está à nossa volta, buscar novos ambientes e perceber também essa sonoridade em novos ambientes. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui no dia 7 é justamente isso, ampliando essa sensibilidade aos sentidos que a gente tem, porque essa ampliação de sentidos nos dá novas percepções, nos organiza como ser humano, e a gente está precisando muito disso, dessa organização e dessa força interna para estar vivendo no mundo que a gente tem hoje. Isso eu tenho uma frase que digo, é limpar as nossas portas, para que a luz possa entrar e que a luz também possa ser vista. E aí eu agradeço muito a você, Carol, por estar aqui. Entrou aqui também a minha outra filha, Ludmila, que fará ainda esse mês uma live sobre o trabalho que ela faz com música, que é o trabalho numa banda musical chamada Mantra Popular Brasileiro. E aí eu vou concluir dizendo a vocês, né, que os filhos vivem a vida não vivida dos pais, não só no sentido negativo, mas também positivo. E aí eu encerro essa live convidando vocês para participarem dos eventos do Espaço Ayum. E esses eventos que ocorrem aqui, eles têm sempre a mesma finalidade: expansão de consciência. Porque somente a expansão da consciência, a visualização mais ampla da realidade poderá nos ajudar a atravessar esses portais que nós hoje estamos vivendo. Então, muito obrigada, Carolina. Obrigada a todas as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo e que, posteriormente, também terão acesso a essa live através do Espaço Ayum, no seu canal de Instagram, e na próxima semana ele entra também no YouTube. Então, namaskar, bom dia e até mais.